falando aqui de compliance internacional, tem algumas questões, tá, que trazem alguma complexidade para o investidor brasileiro. Primeiro, se você investir nos Estados Unidos, ou via BVI, lembra, é importante que em BVI você tenha uma contabilidade. Então você tem que, muitas vezes, lidar com um contador internacional, tanto em BVI quanto nos Estados Unidos. Essa interlocução, às vezes, é complicada. Vou falar lá na frente. Por várias razões. Primeiro é a língua. Segundo, eles lá têm uma cultura de lidar com o cliente deles, né? E a gente tem outra. Então, às vezes, a comunicação com eles é complicada, né? Eles estão à espera que você lhes apresente um determinado conjunto de informações que você nem sabe que tem que apresentar, por exemplo. Então, essa questão da interlocução com contadores internacionais tem que tomar muito cuidado, tá? Porque, às vezes, você pode sofrer algumas penalidades porque o contador ele não está nem sabendo quais são as suas necessidades aqui no Brasil. Tem a questão também do gerenciamento fiscal internacional. Várias estratégias que o Wagner mencionou aqui, de redução ou de racionalização da carga tributária nos Estados Unidos, elas precisam ser geridas, tá? Vou aportar em empréstimos. Isso precisa ser refletido lá nos Estados Unidos, pelo contador, tá? Então, o gerenciamento fiscal ele precisa ser controlado. E tem uma questão também aqui que poucas pessoas atentam, que é o gerenciamento de cidadania e viagens, principalmente para quem viaja muito para os Estados Unidos. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Eu vou explicar um pouco por quê. Essa questão da interlocução, o foco do contador americano, ou em BVI, não é o Brasil. É Estados Unidos. É compliance fiscal nos Estados Unidos. Então eles vão fazer um bom trabalho com base na documentação que eles receberem do investidor para preparar o seu tax return nos Estados Unidos. Agora, se isso está alinhado com as suas estratégias de racionalização globais, isso ele não sabe, tá? Então tem que tomar algum cuidado nessa interlocução para ter a certeza que há um alinhamento entre os objetivos do contador americano e o seu como investidor residente no Brasil. Essa eficácia fiscal global, que envolve vários países, então ela depende muito dessa interlocução. A gente tem um programinha, tem um portal de investidor que a gente faz como se fosse uma tradução entre o que você fala aqui no Brasil e que os contadores lá fora querem receber, tá? Você precisa, por exemplo, para efeito dos Estados Unidos, todos os seus tratos bancários, despesas corporativas, as viagens que você fez para os Estados Unidos precisa ser registrado, tá? E eles precisam receber isso num determinado formato. Essas informações, se elas chegarem lá desorganizadas, vai ter vários efeitos, vários impactos. Primeiro, fica muito cara a sua contabilidade nos Estados Unidos, porque eles trabalham muita hora, tá? Tem que ser eles organizar tudo, o seu custo aumenta muito. Se ele fica batendo, mas falta isso, falta aquilo, e ele sabe a maquininha ali, né? De calcular a hora. Segundo, você não tem a garantia que, se você não organizou isso, que ele está preparando seu tax return corretamente, tá? Então precisa ter cuidado com isso, tá? Essa interlocução é muito importante. Uma das questões é identificar movimentos e reconciliar isso com o seu imposto de renda no Brasil, tá? Tudo que fizer na sua empresa americana, isso tem que estar reconciliado com essa declaração no Brasil. Reduzir o capital nos Estados Unidos, eu tenho que refletir aqui. E o contador lá tem que saber que você reduziu o capital. Então, essa interlocução de movimentos de capital, você tem que refletir no Brasil e tem que informar o contador americano. Tem que estar igual, tá? Despesas de empresas. Despesas corporativas. Eu fiz várias despesas corporativas nos Estados Unidos. Tá? Isso vai reduzir a minha base tributária, porque isso é dedutível, do ponto de vista fiscal. Mas tem que ser informado ao contador americano, senão ele não sabe. Tá? Então tem que controlar isso. Tá? A gente faz esse controle de uma forma bem eficiente através do nosso portal. Cidadania e viagens. Esse aqui é muito importante. Você tem que tomar muito cuidado. A gente tem vários clientes que têm casa nos Estados Unidos. Eles viajam com muita frequência. Tá?
dependendo do número de dias que ele permaneça nos Estados Unidos, ele pode vir a se tornar automaticamente um residente fiscal americano. Tá? Isso é simples, basta você ficar... o cálculo você não pode ficar mais do que 183 dias nos Estados Unidos por ano. Mas, para você chegar a esses 183 dias, ou 183 dias no ano, ou, sei lá, 120, mais um terço do que você ficou no ano anterior, ou 80, mais um terço que você ficou no ano anterior, e um sexto do ano, 2 anos atrás. Bateu esse cálculo aí, deu 183 dias, você passa a ser residente fiscal nos Estados Unidos. Qual a implicação que isso tem? Primeiro, você passa a ser tributado nos Estados Unidos sobre a sua base de rendimentos global, inclusive no Brasil. Qualquer rendimento que você tenha no Brasil, você tem que oferecer ao fisco nos Estados Unidos. Depois... Lembra, você também está sendo tributado no Brasil. Tá? Então, tem várias questões aqui, então tem que tomar muito cuidado. A gente controla isso para vários dos nossos clientes e avisa. Cuidado, se você ficar mais 10 dias já era. Normalmente são clientes com muita renda. Tá? Então, esse ponto, o próprio contador americano, ele exige que você declare quais foram o número de dias, etc., para eles poderem definir a sua residência, se é Estados Unidos ou Brasil.